Do estádio para o estúdio está de regresso com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Vamos falar do empate caseiro dos valentes transmontanos frente ao Estrela da Amadora, um jogo que continua a deixar tudo em aberto para a última jornada em Vila do Conde para os comandados de Vítor Campelos. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde. Deixa-me dizer que foi um jogo que deixou um travo sabor amargo na boca dos adeptos do Desportivo de Chaves, até porque estavam presentes 5.171 espectadores. A maior assistência desta época em jogos da Liga SAP-SEG, mas sobretudo fica um sabor amargo, uma desilusão, porque o Chaves teve uma soberana oportunidade de carimbar os 3 pontos, já que desperdiçou uma grande penalidade no último lance do desafio. A verdade é que eu tinha dito que era um jogo de algum grau de dificuldade elevado, mas mesmo assim o Desportivo Chaves fez, na minha ótica, 27 minutos de enorme qualidade. O Chaves que entrou muitíssimo bem a triangular, a fazer muitas boas triangulações e que chegou com alguma relativa facilidade ao 2-0, primeiro num golo de Bates aos 10 minutos, um cruzamento do Bruno Langa do lado esquerdo, alguma passividade da zona defensiva do Estrela da Amadora e Bachi com sentido de oportunidade a fazer o golo. Depois o 2-0, um grande golo de João Mendes, mas muito mérito, na minha opinião, para o trabalho inicial de Guimarães, já que foi ele que trabalhou praticamente todo o lance até dar a bola a Bachi que serviu na carreira de tiro o médio do Desportivo Chaves, que fez depois de facto um grande golo. De facto, aqueles 23 minutos iniciais indiciavam uma vitória, de certa forma, relativamente tranquila, porque o Estrela da Amadora não conseguia sair do seu meio-campo defensivo e o Desportivo Chaves estava muito forte nesse período do jogo, e o jogo era claramente o sentido da baliza de Gonçalo Taguaço. Um pouco inesperadamente, um pontapé para a frente, e diria que contra a corrente do jogo até, a equipa do Estrela da Amadora conquistou uma grande penalidade que transformou em gol. E este é, na minha opinião, um momento que marca completamente o momento do jogo, porque intranquilizou a equipa do Desportivo de Chaves, não sei porquê, porque o Chaves estava muitíssimo bem na partida, e o Chaves que até poderia, inclusivamente aos 33 minutos, ter elevado para 3-1, ter ampliado o marcador, mais um bom lance de Guima a servir João Mendes, e João Mendes a desperdiçar oportunidade para dar uma tranquilidade, maior tranquilidade aos comandados de Vítor Campelos. A verdade é que até ao final da primeira parte notou-se muita intranquilidade desta equipa flaviense e o Estrela a ir subindo, a tomar conta das operações de jogo. De tal forma que os segundos 45 minutos a equipa do Estrela entrou bastante forte, e logo aos 46 minutos Diogo Salomão esteve muito perto, aos 46, porque vale uns 10 ou 15 segundos do reinício da partida, depois do reinício da partida, Diogo Salomão esteve muito perto do gol num remate acrobático, com a bola a sair ligeiramente ao lado do poste direito de Paulo Vítor. A verdade é que depois das ameaças, a equipa do Estrela acabaria por chegar ao golo aos 62 minutos por Diogo Salomão, depois de um pontapé de canto, a bola sobrou numa segunda bola para Diogo Salomão, que trabalhou bem ali na zona da grande área e rematou inapelavelmente para o fundo da baliza de Paulo Vítor. Pareceu-te que era um lance que se adivinhava, Sebastião, que a equipa do Chaves estava demasiado intranquila na fase inicial da segunda parte? Não, o Chaves estava muito intranquilo, e de tal forma intranquilidade que perdia muitos passos extremamente fáceis. Acho que os jogadores do Desportivo Chaves acusaram em demasia a pressão de vencer este confronto, até porque sabiam que no dia anterior quer o Casa Pia, quer o Rio Ave tinham vencido os seus confrontos, e era importante para o Chaves também vencer a sua partida. Mas mesmo assim, o Chaves que não estava bem na partida, de tal forma que o Vítor Campelos teve que ir ao banco alterar a forma de jogar da sua equipa. A verdade é que aos 70 minutos, Platini, das poucas vezes que apareceu em campo, teve um bom cruzamento de Bruno Langa, do lado esquerdo, Platini completamente solto na zona do agrião, na zona da pequena área, a fazer praticamente um passo ao guarda-redes da equipa do Estrela da Amadora. O Estrela, que curiosamente é para dar, diria, um golpe de teatro, quando aos 83 minutos um remate de um jogador que sinceramente não consigo
não consegui descortinar, obrigou o Paulo Vitor a uma excelente estirada para evitar o terceiro golo do Estrela da Amadora, e aí as coisas poderiam ter complicado. E no último forcing, na última tentativa, o Chaves ganha uma grande penalidade por falta de Mamadou Traoré sobre Patrick Fernandes. O árbitro assinalou, mas João Bastos, que na jornada anterior tinha dado os 3 pontos ao Desportivo Chaves, num lance também praticamente no final da partida, desta vez desperdiçou soberana oportunidade de dar os 3 pontos ao Desportivo de Chaves, e de certa forma o Chaves encarar a próxima jornada com um pouco mais confortável. Em síntese, foi de facto uma desilusão o resultado, mas a desilusão teve que passar, e penso que nesta altura o Chaves terá forçosamente que apontar a bateria já para esse mata-mata, para esse terrível jogo do Estádio dos Arcos, o último jogo, o jogo que vai definir toda uma época. Falou-se no final do jogo, Sebastião, que também pode ter tido influência o facto de algum destes jogadores do Desportivo de Chaves não serem algo inexperientes e nunca terem jogado num estádio com mais de 5 mil espectadores, e que essa pressão pode também ter contribuído. A pressão de saber o resultado do adversário e a pressão de jogar num estádio com mais de 5 mil espectadores pode ter contribuído para o nervosismo de alguns destes jogadores. Parece-te que isso pode ter tido influência? Eu vou cair num lugar comum. Pressão é quem trabalha no dia a dia e não tem dinheiro para pôr comida na mesa. Não tem dinheiro para pôr comida. Mas de qualquer forma, é boa a pressão que o Desportivo de Chaves está a sentir, porque é uma pressão positiva, uma pressão que quer de facto levar o Chaves ao patamar mais alto do futebol português. Poderá ter sido um desses fatores. Há muitos jogadores que vieram de divisões inferiores. Pois, era mesmo isso que nunca tiveram este número de assistentes nas suas bancadas. De qualquer das formas, aquilo que eu peço a estes jogadores, porque são jogadores com grande qualidade, alguns deles, a maior parte deles, por isso engaram nos Desportivos, e eles que pensem no positivo que fizeram até aqui, que deitem a pressão para trás das costas, que é só simplesmente mais um jogo. E se assim for, penso que poderemos ser felizes no final da temporada. Mas essa pressão, viu-se que no dia que fosse pressão, foi alguma intranquilidade, porque o Chaves falhou passos relativamente fáceis em momentos cruciais. E se quiseres, por exemplo, um jogador, o João Mendes, na etapa complementar, eu diria que em 20 passos, eu vou exagerar, errou 25. É que, de facto, o João Mendes, na segunda parte, depois de ter feito um início de jogo fantástico... O João Mendes, o Kevin Pina, estou-me a lembrar também do Kevin Pina, demasiado nervoso na bola. Acho que se sentiu aqui aquilo que tu defendestes ao longo desta época, a experiência de alguns dos jogadores que foram fulcrais para este Desportivo de Chaves esta temporada, e neste jogo sentiu-se claramente a ausência deles, alguém que não tem medo de chamar a si a responsabilidade e ter a bola no pé. Estou-me a lembrar curiosamente de João Teixeira e Obiora, foram jogadores que neste jogo notou-se por demais a falta deles. Não, isso são jogadores top mais na equipa do Desportivo Chaves, são dois jogadores que na minha opinião são indiscutíveis. Aliás, para mim João Teixeira está a fazer uma época soberba, é provavelmente o melhor médio desta segunda liga, e Obiora é um jogador, é um pilar na equipa do Desportivo Chaves. Mas ainda voltando à questão da pressão, repara, por exemplo, o João Baixo é um jovem, na jornada anterior tinha precisamente a mesma pressão e marcou com classe. É futebol, tentamos reconhecer que isto é futebol, nem sempre as coisas não saem como nós queremos. E eu vou-te dar um exemplo bem recente de uma das equipas que eu adoro, que acho que é das melhores equipas da atualidade, o Liverpool. O Liverpool levou um banho de bola em Vila Real nos primeiros 45 minutos. Por exemplo. Estava a perder por 2-0, não conseguia... Mas a ida ao banco transformou completamente. A ida ao balneário. Sim, a ida ao balneário e a qualidade dos seus jogadores, claro. Obviamente. Isto não tem nada... Há dias que as coisas não nos correm bem. Sebastião, vamos avançar e peço-te que vamos falar de 2 casos do jogo, e peço-te a tua análise para a primeira grande penalidade. Estamos a ver o lance, foi aos 28 minutos, na área do Desportivo de Chaves, um lance com o capitão Rocha. Estamos a ver o que tens a dizer sobre este lance, Sebastião. Ora bem, a mim no estádio dou uma clara ideia que é a grande penalidade. Deixo-me algumas dúvidas assim, vendo as repetições, mas admito que o árbitro da partida... Até porque o Rocha não contestou.
Sim, é isso, é dos fatores, admito, mas eu tenho algumas dificuldades em ver ali algum contacto e, como dizia alguém, que em Portugal se marcam grandes penalidades com muita facilidade, provavelmente no campeonato inglês este lance não seria grande penalidade, mas de qualquer das formas eu fico com a imagem que fiquei no estádio, que pareceu-me de facto que é grande penalidade. Muito bem, depois, já na reta final, uma grande penalidade que ditou também uma expulsão aos 90 mais 4 minutos, a grande penalidade que Bacci depois não conseguiu converter. Estamos a ver. Penso que aqui ninguém tem dúvidas que há a infração clara de Mamadou Traoré sobre Patrick Fernandes, e o árbitro bem colocado só teve que assinalar aquilo que toda a gente viu no estádio. Muito bem, feita a análise aos lances do jogo, peço-te então a tua nota para o árbitro do jogo, André Narciso. Nota 3, cometeu erros para os dois lados, pareceu-me também algumas vezes algo inseguro, se calhar também com a pressão do jogo, porque ele provavelmente também poucas vezes deve ter dirigido os jogos com tanta assistência nas bancadas, mas dizer que nos lances capitais parece-me que decidiu bem, por isso nota positiva para André Narciso. Sebastião, quem foi o homem do jogo dos valentes transmontanos neste jogo? Paulo Vitor, e eu vou justificar daqui a pouco porquê. Vai sim senhora, e vamos começar exatamente por aí. Vou-te pedir para fazer a análise individual aos jogadores do Desportivo de Chaves e, claro está, começamos pela baliza, pelo Paulo Vitor. Pronto, e na minha opinião foi o destaque da partida, o homem do jogo. Qual é a nota dele? Não pela quantidade de defesas, mas pela qualidade e pela importância que teve. Aquela defesa aos 83 minutos na minha opinião, fundamental, porque se o Chaves está a ganhar, a perder por 3 bolas, não sei. E se hoje o Desportivo de Chaves vai a Vila do Conde a depender exclusivamente de si, parece-me que depende desta grande defesa de Paulo Vitor aos 83 minutos. Não fez muitas defesas ao longo da partida, não teve qualquer possibilidade nos golos, mas esta defesa é uma defesa que vai valer, na minha opinião, uma subida de divisão. Nota 3 para Paulo Vitor. Nota para Campos. Nota 2 para Nuno Campos. Pareceu-me algo intranquilo, acusou demasiado, dos jogadores que acusou demasiado a partida. Repara que nem os lances de bola parada lhe saíram bem. Nota para Alexandre. Nota 3 para Alexandre, um jogo relativamente tranquilo, embora me pareça que eu já vi Alexandre mais solto, mais assertivo na sua ação. Nota para Rocha. Nota 3 para Rocha, acho que é o capitão da equipa, é o líder desta equipe e dá 2 sinais sintomáticos. E não sai penalizado pela grande penalidade. Não sai claramente que não sai penalizado pela grande penalidade, mas se reparares, a liderança é isto. Rocha, mal iniciou o jogo, pediu aos jogadores para irem agradecer aos adeptos que estavam presentes. O verdadeiro capitão. Nós comentamos isso na bancada, por acaso estou-me a lembrar que tínhamos comentado exatamente isso na bancada. É o verdadeiro líder. No início da segunda parte chamou as tropas, reuniu as tropas para dar certamente ali umas palavrinhas de incentivo aos seus colegas. Nota 3 para Rocha. Nota para Bruno Langa. Nota 3 para Bruno Langa, é um jogo, digamos que, competente do lateral esquerdo do Desportivo Chaves, esteve na origem do primeiro gol, com um bom cruzamento, ofereceu um gol também a Platini aos 70 minutos e penso que em termos defensivos não teve grandes problemas. Nota para Guima. Nota 3 para Guima, eu diria que Guima foi a grande surpresa para mim, fez um belíssimo jogo Guima, Guima ofereceu uma grande assistência. O lance do segundo gol é praticamente todo dele, e depois aos 33 minutos ofereceu o segundo gol, que seria o terceiro do Desportivo Chaves, a João Mendes. Caiu naturalmente um pouco de produção, até porque não é um jogador que, apesar de ser utilizado, não tem o ritmo competitivo dos seus colegas, mas parece-me que fez de facto uma boa partida de Guima e pode ser decisivo também no jogo de Vila de Conde. Nota para Kevin Pina. Nota 2 para Kevin Pina, ele que na semana passada foi, na minha opinião, um dos melhores jogadores do Desportivo Chaves. Parece-me que hoje esteve, no domingo, esteve bastante intranquilo e errou demasiados passos e sentiu a falta do... Provavelmente da muleta Albiara. Nota para Bacci. Nota 2 para João Bacci. João Bacci sai penalizado naturalmente por ter desperdiçado aquela grande penalidade que daria os 3 pontos ao Desportivo Chaves. Mas até esse momento é bom dizer que João Bacci marcou o primeiro gol do Desportivo Chaves, é ele que faz a assistência para João Mendes no lance do 2-0
E depois é verdade que acusou algum. Ele até pediu a substituição, nós observamos isso da bancada. Parece que quando ele essa grande penalidade partiu com muita pouca convicção para a Mas é certo que execução. foi ele que agarrou na bola e pediu para bater. Aquilo que as indicações as informações que eu tenho é que ou é ele ou era no campo os homens indicados para bater as grandes penalidades. Se ele não se sentisse com confiança, certamente não pegaria na bola. Para executar. Nota para João Mendes. João Mendes, deixa-me dizer que João Mendes esteve nos melhores 25 minutos dos Desportivo Chaves, com aquele seu jeito malandro de jogar a bola, com aquele jeito, acho que joga muito em suplesse, marca um grande golo, um golaço. É ele que nesse bom período dos Desportivo Chaves distribuiu muitíssimo bem o jogo, depois foi caindo de produção e sobretudo nos últimos 45 minutos, eu disse há pouco, com algum exagero, é claro, que em 20 passos errou 25. Desapareceu completamente do jogo e acho que a sua substituição acaba por ser natural, embora eu olhando para o banco dos suplentes do Desportivo Chaves, para as características dos jogadores, eu se calhar teria hesitado em retirar João Mendes do campo, mas é verdade que ele estava demasiado errático nos últimos 45 minutos. Nota? Nota 3. Nota para Wellington. Nota 2 para o Wellington, um jogo muito abaixo das suas capacidades, de facto estava muito calor. E foi marcado ao homem. Teve grandes dificuldades para ultrapassar Miguel Lopes, mas está aqui um jogador em que eu deposito muita esperança para a próxima jornada. Jogo. Nota para o ponta de lança Platini. É difícil dar a nota a Platini. Eu, sinceramente, Platini pareceu-me um corpo estranho nesta equipa do Desportivo Chaves. Aos 70 minutos tem a verdadeira situação em que ele pode decidir, pode fazer o 3-1, foi a única solta de marcação no meio dos centrais, solta de marcação, completamente sozinho, apareceu no meio. Vamos ver, o Desportivo Chaves precisa de um bom Platini, e nota 2 pela Platini, vamos ver se também aparece no Estádio dos Arcos. Sebastião, as substituições começaram aos 61 minutos e aos 61 minutos, logo com uma dupla substituição, Vítor Campelos fez saltar do banco Juninho. Nota para Juninho. Entrou na pior fase do Desportivo Chaves. O Juninho, eu não tenho problemas em assumir, acho que é o melhor jogador do plantel do Desportivo Chaves, mas está a fazer uma época um pouco foi abaixo. Foi naquela altura que o treinador mexeu e só frugou logo de seguida. Também é preciso também, digamos que ter algo, isso mexe com o espírito do jogador. Juninho é um jogador irreverente, é um jogador que vai para cima dos seus adversários sem medo, é um jogador que tem gol, e a verdade é que nós temos visto pouco desse Juninho. É verdade que a semana passada em Faro entrou muitíssimo bem, e eu esperava que Juninho viesse mexer, acordar a equipa do Desportivo Chaves, dar um elan diferente. E Juninho não conseguiu trazer isso. Nota 2 para Juninho. Nota para Nuno Coelho, que também entrou aos 61 minutos. Nota 3 para Nuno Coelho. O Nuno Coelho trouxe uma coisa que eu achei importante. Trouxe algum critério, alguma ordem ao meio campo do Desportivo Chaves. É um jogador experiente, eu não sei. Obviamente, e eu tenho alguma predileção porque gosto de Nuno Coelho, admiro, é um jogador que eu admiro. Provavelmente são as lesões que o impedem de ser os problemas físicos que o têm afetado, o impedem de ser um indiscutível desta equipa dos Chaves. Sebastião, também em dose dupla aos 74 minutos, entrou Jô primeiro, não sei se queres dar nota. Não, vou dar nota e posso já dizer tanto a Patrick Fernandes como a Jô, vou dar nota de 3 aos dois, porque acho que estiveram no lance decisivo. Só não foi determinante porque o Desportivo Chaves falhou a grande oportunidade. Cruzamento, repara, são 3 jogadores que saem do banco. Cruzamento do Nuno Coelho, jogo ganha nas alturas, serve a Patrick Fernandes que ganha a grande penalidade. Por isso, tiveram uma ação relevante no tempo em que estiveram em jogo, uma ação que podia ser determinante no resultado final. A culpa não foi deles, não foram eles que falharam a grande penalidade, mas estiveram lá a construir. E já agora deixa-me dar uma palavra a João Bates, que falhou a grande penalidade. É verdade que só não falha, eu não falhei, tu também não falhavas porque nós não tínhamos a responsabilidade de marcar. Lá. Mas tenho a certeza absoluta, um abraço de solidariedade com o João Bates, porque tenho a certeza que ninguém mais do que ele quereria marcar aquela grande penalidade. E quem sabe,
Sebastião também não tem reservado para o próximo fim de semana um momento de glória. Falta João Correia, que saltou do banco aos 88 minutos. Não vais dar nota. Não vou dar nota. João Correia esteve 8 minutos em campo, não vou dar nota. Sebastião, o timoneiro dos Valentes Transmontanos, que continua a liderar o ranking nacional dos treinadores da imprensa nacional, que avaliação fazes ao trabalho do treinador neste jogo? E nota, claro está. Eu diria, a Vítor Campelos, até o lance da grande penalidade do Estrela da Amadora, era nota 5, porque de facto o Chaves estava a ser brilhante a jogar nesse período, o Chaves estava a ser fantástico a jogar um futebol atrativo que estava a apaixonar os adeptos. Depois, aquele momento intranquilizou. E obviamente que isto, no cômputo geral, não deve haver, o jogo tem 90 minutos, e 90 minutos o Chaves não conseguiu ganhar um jogo que eu acho que deveria ter ganho. Teve, de facto, uma soberana oportunidade para o conseguir. Mas o treinador não é culpado de obviamente, falha grande penalidade. É isso que eu ia dizer. Nota 3 para Vítor Campelos, e relativamente ao que tu dizes dele liderar o ranking dos treinadores num conhecido jornal desportivo, deixa-me dizer que eu reafirmo aqui aquilo que disse Vítor Campelos há cerca de 2 meses. Ele vai subir os Chaves e vai ganhar esse prémio. Muito bem, mas para subir os Chaves tem forçosamente não, mas seria bem melhor que ganhasse, apesar de que o empate pode servir, mas para depender única e simplesmente de si, Vítor Campelos tem de vencer em Vila do Conde. Sebastião, o que tens a dizer, que antevisão podes fazer deste jogo que já se sabe à partida, que uma vez que o Rio Ave tem apenas uma bancada disponível, em que o Chaves não vai poder levar muita gente até Vila do Conde, porque vai ter apenas 5% daquela bancada. Muito pouca gente, e acho que este jogo merecia outro palco. Merecia outro palco, merecia uma ainda há casa pouco cheia. Falava aqui na redação, comentávamos exatamente entre nós isso mesmo, que este jogo merecia outro palco. É pena que o Rio Ave teve que deitar uma bancada abaixo para reconstruir, porque colocava em perigo a integridade física dos espectadores. Agora dizer-te isso, é um mata-mata, é um jogo de grandes emoções em que se vai decidir toda a meia. É um jogo extremamente complicado, porque o Rio Ave é, na minha ótica, a equipa melhor apetrechada nesta... O plantel mais sólido, se assim se pode dizer. Sim. E basta só reparar o orçamento, aquilo que o orçamento tem o Rio Ave. Tem o dobro do orçamento em relação aos Chaves. Este ano acho que tem quase o triplo do orçamento do Desportivo. São 3 vezes mais que o orçamento dos Chaves, mas desculpa lá interromper-te, Sebastião, mas isto, sabes que eu digo sempre isto, não é o orçamento que joga, porque se assim fosse, o Rio Ave, tendo em conta a diferença que tem nos orçamentos, já há muito que tinha carimbado a sua subida ao primeiro patamar, e não foi isso que aconteceu. Tem as decisões também aguardadas para este jogo. Os orçamentos não ganham, mas ajudam. Podem fazer toda a diferença. Mas, independentemente disso, eu acho que o Chaves tem argumentos suficientes para ir a Vila do Conde e ganhar. E o Chaves não vai. Vamos ganhar em Vila do Conde. Vamos ganhar. O Desportivo Chaves vai ganhar em Vila do Conde. Há que ter confiança, há que ter coragem, e há que, sobretudo, acreditar. Acreditar, confiança e coragem são as palavras-chave para este jogo. No Desportivo Chaves, que tem que confiar em si, cada jogador tem que confiar no seu colega e tem que acreditar nas suas capacidades. Depois, ter coragem ao longo dos 90 minutos, que é um jogo que se não vai decidir logo aos 2-3 minutos, mas se vai decidir ao fim dos 90 minutos, e os jogadores têm que pensar isto. O trajeto que a equipa fez e que fez chegar a esta jornada com reais possibilidades de subir de divisão, é porque é uma equipa que tem qualidade. Estes jogadores têm que interiorizar isso. Os do Rio Ave são bons, os do Chaves também são bons, e não fico nada a dever. E é dentro das 4 linhas que tudo se vai decidir. Esperamos que seja mesmo, de facto, dentro das 4 linhas, que não haja fatores externos. Agora, estes Desportivos Chaves têm claras capacidades, têm potencial para ir à Vila do Conde e silenciar o estádio dos Arcos, como eu acredito que vai acontecer. Aliás, tenho plena convicção que o Desportivo Chaves vai ganhar a Vila do Conde. Vai ser sofrido? Vai.
Mas se fosse fácil não era para nós. Há outros cenários previstos. Que não, podem... esquece esse cenário. O Desportivo Chaves tem que ganhar o seu jogo, ponto final. O Chaves não pode pensar com o empate que chega, a pensar que o caso da Pia... Era exatamente isso que ia dizer, mas não pode entrar com esse pensar. Vítor Campelos tem que mentalizar a sua equipa que o jogo mais importante é o nosso jogo. E o nosso jogo é para ganhar. Para ganhar porque temos argumentos para ganhar. E aquilo que eu peço aos jogadores é que vão para dentro das 4 linhas, que se divirtam. Porque eles têm capacidade, que se divirtam, que deitem a pressão para trás das costas. Este é, na minha opinião, o primeiro match point que o Desportivo Chaves tem para conseguir a subida. Depois, eventualmente, há os outros 2 match points que podem vir do play-off. Este é o jogo mais importante do ano, é o jogo mais importante da época, é onde é que os jogadores... Provavelmente o jogo mais importante da carreira de muitos deles. Muitos deles. E pode ser um jogo que os pode catapular para outros patamares, porque há aqui jogadores com algum potencial, muito potencial neste plantel do Desportivo Chaves. Portanto, aquilo que eu peço aos jogadores é que sejam os próprios, que vão para todas as 4 linhas, que se divirtam, que sejam felizes e que nos façam felizes, porque tem potencial, tem capacidade mais que suficiente para ir vencer a Vila do Conde. Ok, muito bem, Sebastião. Do estádio para o estúdio está de regresso na próxima semana para fazer exatamente a análise ao derradeiro jogo da temporada. Esta semana ficamos por aqui e estamos de regresso. Deixa-me só dizer aqui 2 anotações que eu tinha isso na semana passada e dar os parabéns a 2 instituições da região, a Juventude de Pedras Salgadas pela manutenção no seu campeonato, no Campeonato de Portugal, e também ao Monte Alegre por ter conseguido na derradeira jornada a manutenção da Liga 3. Parabéns ao Gustavo Sousa e parabéns também ao José Manuel Viagens, que conseguiram com os seus objetivos da época. Os objetivos, e como visto são equipas à volta de trás, à volta de Chaves, conseguiram os objetivos. Vítor Campelos também vai conseguir o seu objetivo. Todos juntos, em Vila de Conde, para mais uma página bonita, porque estes jogadores dos Desportivo Chaves vão ter uma grande oportunidade de cravarem a letras de ouro os seus nomes e na história do Desportivo Chaves. Isto é uma oportunidade dos seus nomes ficarem para sempre ligados a uma página brilhante deste grande clube que é o Grupo Desportivo Chaves. Juntos vamos conseguir, juntos vamos vencer em Vila de Conde. E pela segunda vez na história do clube pode ser um Vítor pôr o Desportivo de Chaves no patamar mais alto do futebol nacional. Do estádio para o estúdio fica por aqui, com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Fica desde já o encontro marcado para a próxima semana. Até lá!